Bem-vindos a essa aula de Direito Processual Civil. Meu nome é Nedson, lá do Direito por Nedson, eu sou advogado, sou professor universitário. Todas essas atividades há mais de 10 anos, especificamente 11 anos já, lecionando processo civil, direito empresarial e também advogando, principalmente com foco no processo civil. E hoje nós vamos falar a respeito do procedimento comum. E essas aulas gratuitas que eu vou passar para vocês, esse mini curso, ele será da fase postulatória. E a fase postulatória, ela reúne a postulação do autor com a petição inicial e as manifestações do réu, ok? Esse será o mini curso que eu vou entregar para você de uma maneira profunda, com o máximo de conteúdo possível. Evidentemente que eu não vou usar aqui uma hora e meia de aula, porque eu quero te passar a fina flor do conteúdo do processo civil. Você sabe que processo civil é uma matéria muito importante, tanto na vida prática quanto para a OAB concurso. Só para você ter ideia, na OAB são 7 questões de processo civil. 7 questões de processo civil, você não pode perder essas questões. E dentro do procedimento comum, na fase postulatória que nós vamos passar, que especificamente será a petição inicial, audiência de conciliação e mediação e manifestações do réu, sempre tem questões aí referente a essa fase que cai no exame de ordem, tá certo? Esse curso, esse mini curso, ele é voltado para o público estudante de direito que está preparando para a OAB, que está preparando para concurso, mas se você é profissional que já pegou sua OAB e quer revisar processo civil, de repente é de outra área, de repente é do direito criminal e quer rever processo civil porque tem um estagiário que vai começar a expandir seu negócio dentro do direito processual civil, seja muito bem-vindo para esse mini curso, onde nós vamos passar sobre petição inicial, vamos passar sobre audiência de conciliação, mediação e sobre as manifestações do réu, tá ok? Começando sobre a petição inicial, que é o procedimento comum. Antes de tudo, eu quero falar um negócio com vocês. É muito comum nós queremos nominar a ação. É muito comum, quando nós vamos fazer uma petição inicial, procurar um nome para aquela petição inicial. Eu quero chamar a petição inicial de ação de indenização por danos morais acumulados com dano material e pedido de tutela antecipada. Eu quero chamar de ação declaratória de inexistência de débito. Eu quero chamar de ação anulatória. Quero chamar de ação rescisória. Vamos começar algumas premissas básicas que vocês vão retirar aí da cabecinha de vocês e que vai salvar vocês assim de forma rápida e que vai tirar talvez algum costume que você tenha e que talvez esteja errado, tá? De repente você não tem isso, se não tiver, só reforça o que eu estou falando. E se você conhece alguém que fala isso que eu vou falar para vocês, manda esse vídeo para ele, porque tenho certeza que ele precisa ouvir essa informação. Primeiro, procedimento comum. As ações que correm pelo procedimento comum, ali a partir do artigo 318 do CPC, elas não possuem nome específico, tá? Não possuem nome jurídico. Já no procedimento especial, sim. O procedimento especial tem nome específico. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando a lei não disser qual que é o nome da ação, basta chamar ou basta nomear a ação de vem perante Vossa Excelência ajuizar a ação pelo procedimento comum. Ponto. Não precisa dar nome à ação, não precisa inventar nome. Lá no procedimento especial, que a lei estipula o nome da ação, aí sim, você tem que colocar ação de prestação de contas, ação de exigir contas, né? Então, você, no procedimento comum, esqueça o nome da ação, tá? Esqueça. Só se a legislação específica, fora o procedimento comum ou fora o procedimento especial, só se a legislação específica realmente disser, olha, essa ação, essa demanda ela vai ser tratada por uma ação declaratória. Aí você vai chamar de ação declaratória. Não precisa dizer exatamente declarar o quê, porque o que vai definir realmente o tipo de ação não vai ser o nome que você vai colocar, tá? Serão os pedidos. E os pedidos nós vamos passar lá na frente. Você pode colocar, por exemplo,
o nome da ação, colocar a ação de indenização, lá no final, pedir uma condenação. Sabe o que o juiz vai te dar? Vai te dar a condenação, tá bom? Deixa eu reformular esse exemplo. Você pode colocar o nome da ação de ação declaratória de inexistência de débito e lá no final colocar que requer uma condenação ao pagamento de indenização por danos morais. O juiz vai te dar o que está expresso nos pedidos, tudo bem? Então esqueça essa ideia. Tem que obrigatoriamente colocar o nome da ação? Não, não tem. Chama de procedimento comum, tá bom? Isso daí não tem erro, não tem atecnia, o juiz nem vai te mandar, nem vai te intimar para mandar emendar, porque realmente está dentro do que o CPC estipula. Outra premissa que, por favor, eu quero que você simplesmente fixe isso daí na sua cabeça, porque, nossa, me dá até calafrios quando eu escuto isso. Geralmente eu pergunto nas minhas aulas assim, nós temos uma ação de perdas e danos em que a parte teve um prejuízo de 20 mil reais. Onde nós vamos ajuizar essa ação? 90% das pessoas, até quem estagia, fala assim, juizado especial cível. Quero dizer para você o seguinte, juizado especial cível é uma faculdade que a parte tem. A regra é sempre, anota isso, anota, a regra é sempre o procedimento comum da justiça comum, tá bom? Justiça estadual. Juizado é uma faculdade, então significa que ações abaixo de 40 salários mínimos, onde há a regra de ajuizamento, justiça comum, procedimento comum. Posso usar o juizado? Pode, é uma faculdade sua, mas a regra é a justiça comum. Fixadas essas premissas, nós podemos passar para os requisitos da petição inicial. Muito tem se tratado a respeito de petição inicial quanto ao volume ou a quantidade ou o tamanho da petição inicial. Tem se falado bastante que petição inicial longa é desnecessário, é perda de tempo, juiz não lê. Olha, eu quero dizer para você o seguinte, você vai escrever na sua petição inicial o que for necessário escrever. Evidentemente que quanto mais complexa a ação, mais você vai escrever. Quanto mais detalhes o fato tiver, o acontecimento tiver, mais você vai narrar. Então isso vai aumentar a petição inicial. Não estou falando aumentar em tamanho de fonte que você vai utilizar ali no documento. Estou falando realmente em conteúdo, tá bom? Então, se por acaso você fizer uma petição inicial e ela deu, sei lá, 10 laudas, e era necessário escrever 10 laudas, ótimo. Eu vou passar para vocês, quando eu estiver falando sobre fatos e fundamentos jurídicos do pedido, eu vou passar para vocês a respeito da fundamentação legal e nós vamos passar sobre o uso de jurisprudência, tá? Tem que ter calma, não pode desesperar, porque senão fica a petição inicial carregada, aí sim, sem necessidade. Tudo bem? Mas isso nós vamos passar com calma a seu tempo e modo. Então, sobre a petição inicial, nós temos os requisitos da petição inicial. Te pergunto, quais são os requisitos da petição inicial? Você vai responder de cara, artigo 319 e 320. Está correto? Sim. Por que eu fiz sim e balancei a mão? Porque nós temos como requisito da petição inicial, se a gente olhar realmente o CPC, nós vamos ter o 319, 320 e 434. Por que o 434? Ele está lá na prova documental. O 434 fala o seguinte, que compete ao autor, na petição inicial, juntar todos os documentos que fazem prova daqueles fatos que ele está alegando. E vai competir ao réu juntar lá na contestação todos os documentos que fazem prova a respeito dos fatos que o réu está trazendo para o processo. Então, requisitos da petição inicial, artigos 319, mais soma 320, mais 439. Captaram essa ideia? Fica muito fácil com base nisso. Porque o 320 mais 434 ele tem uma similitude muito grande. Porque o 320 ele vai falar a respeito dos documentos indispensáveis para a propositura da ação. Então, se você pega o 320 mais o 434, você vai ver que dá um casamento perfeito. Tudo bem?
O artigo 319, onde traz os requisitos da petição inicial, tem 7 artigos, tem 7 incisos, melhor dizendo. E eu quero dizer para vocês o seguinte: por mais que nós temos uma organização de inciso 1 a 7, quando fala a petição inicial deverá conter, ou deverá indicar, ou deve ter os seguintes requisitos, não quer dizer que obrigatoriamente tem que seguir aquela ordem de 1 a 7. Tá? O que o caput do artigo 319 quer dizer? Quer dizer o seguinte: para uma petição ser considerada ou classificada como petição inicial, precisa ter esses elementos aqui, independente da ordem que eles estiverem dentro do documento. Beleza? Então quer dizer que eu posso trazer a qualificação das partes lá no final? Posso, porque eu cumpri o requisito. Significa dizer que eu posso primeiro começar os fatos, já de cara fazer os pedidos, depois indicar o juízo, a qualificação das partes e provas? Perfeitamente, porque eu cumpri com os requisitos que o artigo 319 está dizendo. Mas, por uma prática forense, evidentemente que nós seguimos uma lógica de raciocínio dentro da petição inicial. Petição inicial, pessoal, é muito simples de ser feito. Muito simples mesmo. Você não precisa de modelos, copiar modelos da internet para poder fazer uma petição inicial. Basta você seguir o que está previsto ali no artigo 319, que você sabe fazer uma petição inicial do zero. Por mais que deem poucas laudas, por mais que demore, mas você faz do zero. E é um trabalho seu, é um trabalho que você fez. Pode demorar? Pode. Depois você acostuma. Faz rapidão, tá? Faz rapidão. Então, a petição inicial nada mais é do que um documento de uma pessoa para outra, juiz, que vai chamar uma outra pessoa para triangularizar o processo e aí ter todo o deslinde da lide. Quero dizer para vocês o seguinte: processo caminha para frente, tá? Processo caminha para frente. Se nós pegarmos as etapas do procedimento comum, nós temos basicamente 4 etapas. Imagina você um caminho reto. Imagina você um caminho reto, uma reta com 4 paradas, tá bom? Imagina uma linha com 4 paradas. Cada parada é uma etapa do processo, uma fase processual. E dentro dessa fase, obviamente, que ela vai ramificar e vai ter aí, nossa, um desdobramento muito grande de várias opções. E nós vamos passar pelas principais delas, tá? Então, dentro das 4 fases, quais são as 4 fases? Postulatória, que vai reunir a petição inicial e as manifestações do réu, ótimo. Providências preliminares, que está na fase ordinatória, onde vai incluir as providências preliminares, propriamente dita, e a fase saneadora. Fase probatória e depois a fase decisória. Evidentemente que, a depender da situação, a fase ordinatória das providências preliminares, ela não vai acontecer nem a fase saneadora, nem a fase probatória. Então, antecipa já a sentença para ali perto da fase ordinatória, porque não precisa produzir prova, não tem mais o que corrigir no processo, ou seja, não tem que sanear, tudo bem? Mas o processo caminha sempre para frente, tudo bem? Pensando nisso, eu sempre gosto de falar isso, que o processo caminha sempre para frente, pelo seguinte: você colocar na cabeça quais são as etapas processuais subsequentes, fica muito fácil. Fica, olha, facinho de entender processo, porque eu sei que depois da fase postulatória virá a fase ordinatória. Então, dentro dessa fase ordinatória, eu posso ter as providências preliminares e depois do saneamento. E depois, se for o caso, a fase de produção de provas. Então, eu já consigo raciocinar e, com isso, juntar mais elementos para poder pensar como processualista, tá bom? Voltando aos requisitos da petição inicial, não me perdi um pouquinho, quis acrescentar muita coisa. Quando falo de processo, nossa, eu me perco, adoro processo. Então, por isso que eu vou sempre juntando aqui, tá? O artigo 319, inciso 1, vai falar assim: a petição inicial deverá indicar, inciso 1, o juízo a quem é dirigida.
Juízo a quem é dirigida, olha só que legal. Juízo, quando fala juízo, quer dizer juiz de primeiro grau ou um tribunal, se a ação for de competência originária do tribunal. Quando fala o inciso 1, olha, o inciso 1 tem tanta coisa, mas tem tanta coisa dentro do inciso 1 que nossa, você não tem noção. O inciso 1 ele carrega tanta coisa dentro dele que parece pouco falar a indicação do juízo a quem é dirigida. Porque quando fala indicação do juízo, significa que você vai fixar um negócio chamado competência. Aí você tem que lembrar lá das regras de competência, ali do artigo 42 até o artigo 54 do CPC, tá? E quando você fixa a competência em razão da matéria, em razão da função, em razão da pessoa, em valor da causa hoje não se usa mais, mas quando você fixa essa competência, você está dizendo o seguinte, olha, a partir de agora eu considero esse juízo competente e se ele não tiver incompetência absoluta, significa que essa ação permanecerá aqui até o final dela. Se tiver competência relativa e ninguém alegar, ninguém réu alegar, também vai permanecer aqui. Vai acontecer um fenômeno chamado perpetuatio jurisdictionis, ou seja, a permanência da jurisdição fixada por você, parte autora, tá? E quando você indica o juízo, primeira vara civil, primeira vara de família, Tribunal de Justiça na ação rescisória, que é competência originária à ação rescisória, quando você faz isso, nós temos que lembrar de alguns artigos. Voltando para o primeiro grau, nós temos que lembrar que o artigo 312 vai falar assim, considera-se proposta ação no momento da sua distribuição ou do protocolo da petição inicial. Isso também vai prevenir o juiz, tá? Torna-se prevento o juiz a partir do momento da distribuição da petição inicial. Esses são os elementos que você tem que fixar. Quando fala sobre juízo, nós chamamos isso na prática forense de endereçamento. O endereçamento nada mais é do que indicar qual que é o juízo, em termos de jurisdição que você quer. Se é um juízo civil, se é um juízo de família, se é um juízo de falência. E esse endereçamento ele pode vir tanto de forma por extenso como de forma abreviada. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, como você não tem prevenção, você não vai escrever qual que é o número da escrivania, qual que é o número da vara, tá? Excelentíssimo senhor juiz de direito, da vara civil da comarca tal, da comarca de São Paulo, capital, tá certo? Eu posso colocar tudo isso abreviado ou simplesmente colocar assim, ao juízo civil da comarca de São Paulo, capital. Tudo bem? Não tem regra, não existe regra. O que você tem que falar é o seguinte, o que você tem que indicar, melhor dizendo, é o seguinte, qual juízo que você precisa e está indicando para resolver aquele seu problema. Vamos fazer um break e na próxima aula a gente começa a partir do inciso 2.